Olá, alunos e alunas. Espero que vocês estejam bem na medida do possível, tudo bem? Eu sou a professora Jéssica e vou trabalhar com vocês a disciplina de ciências, tudo bem? Vamos iniciar por células. Esse assunto está na unidade 1 da apostila de vocês. Bom, quando a gente terminar de estudar essa unidade, nós seremos capazes de conceituar células e tecidos, além de identificar os principais sistemas do corpo humano. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao estudo de ciências. Nessa unidade, nós vamos estudar o corpo humano, seus sistemas e suas funções. Esse conteúdo é extremamente importante porque nós vamos estar falando sobre o nosso próprio corpo, sobre o funcionamento do nosso corpo, tá bom? Do corpo. Bom, nós vamos iniciar por célula, que apesar de ser uma parte muito pequena do nosso corpo, é um componente extremamente importante para o funcionamento, né, do nosso corpo. Ele atua como um elemento fundamental, tá? As células que formam o nosso organismo, elas são muito pequenas e elas não podem ser vistas a olho nu. Nós precisamos de um microscópio, que é vamos dizer, um equipamento que através dele é possível ampliar a imagem em até 2.000 vezes. Então a gente consegue observar as células com com muita facilidade, né? A gente consegue observar as células, as suas organelas, além de a gente observar outros componentes, assim, né? Vamos dizer, a partir do microscópio. Tudo bem? Atualmente, a gente sabe que todos os seres vivos são formados por células, com exceção dos vírus. Porém, os vírus, eles são considerados algo à parte, porque tem estudiosos que consideram vírus como seres vivos e tem estudiosos que não, por causa das particularidades do vírus, tá bom? E as células, elas são formadas por organelas. E como exemplo dessas organelas, a gente tem o núcleo, a membrana plasmática e o citoplasma. Mas ao longo da aula a gente vai conseguir ver todas essas organelas e as suas funções. Aqui a gente tem algumas organelas, como o retículo endoplasmático, que o retículo endoplasmático ele pode ser liso ou rugoso. Ele é uma organela que vai ser responsável por transportar e armazenar substâncias. A gente tem também os ribossomos, que eles são responsáveis pela síntese, ou seja, por formar proteínas. Também temos o complexo de Golgi, que ele vai ser responsável por armazenar substâncias, sintetizar carboidratos e lipídios. Nós temos como exemplo de lipídios as gorduras, né? As gorduras são os lipídios, como por exemplo o colesterol. A gente tem a mitocôndria, que ela é responsável pela respiração celular. Através desse processo de respiração celular é que as células vão obter a energia para poder executar todas as suas atividades, tudo bem? Também vamos ter os lisossomos, que eles são responsáveis pela digestão intracelular, que é aquela digestão que vai ocorrer dentro da célula. Mais pra frente nós vamos ver como que ocorre direitinho. E a gente tem os centríolos, né? Que eles estão responsáveis, eles são ligados aos processos de divisão celular, que a gente vai ver mais pra frente no ensino médio, né? Que é a mitose e a meiose. Os centríolos, eles também são responsáveis pelo movimento da célula. E a partir dele que a gente vai ter vai se originar os cílios e os flagelos. A gente vai já ver um exemplo de flagelo também, tá bom? Um exemplo de cílio a gente encontra nas bactérias. A membrana exterior das bactérias, ela é composta por cílios, que vão ajudar na locomoção.
E o flagelo, ele também ajuda na locomoção. Um exemplo de flagelo a gente tem no espermatozoide, tudo bem? E as células, a partir da função que elas desempenham, elas podem apresentar diferentes formatos. Elas podem ser arredondadas, cilíndricas, cúbicas, podem ser fusiformes, e tudo isso vai depender da função, tudo bem? Aqui a gente tem um desenho que está esquematizando uma célula. E aqui a gente está vendo vários componentes dessa célula. Os componentes a gente chama de organelas, tudo bem? Aqui, ó, vocês estão vendo aqui o flagelo? Ó, esse flagelo que vai ser responsável pela locomoção dessa, tá bom? Aí, a gente vai ter os níveis de organização do corpo humano. A gente já relembrou, né, um pouquinho das células, da sua organização. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os níveis de organização do corpo humano. Tá? Aqui, a gente tem... Deixa eu mostrar, apontar aqui para vocês. A gente tem aqui o exemplo de uma célula. Quando células que têm a mesma função se organizam, elas formam um tecido. A organização desses tecidos dão origem a um órgão. E vários órgãos juntos, trabalhando com a mesma função, com o mesmo objetivo, eles vão formar um sistema. E o conjunto de sistemas vai dar origem a um organismo. Aqui a gente tem um exemplo desse homem aqui, né? Como um organismo. Tá bom? Como exemplo de tecidos, a gente vai ter o tecido epitelial, que ele é o tecido responsável por revestir superfícies. As células dele estão bem próximas, estão justapostas, bem próximas, né? Quase que a gente não encontra o espaço entre elas, o espaço intracelular. Tudo bem? Esse tecido, a gente tem um exemplo da pele, da epiderme, né? Que é essa camada mais exterior, mais externa da nossa pele. Como exemplo do tecido conjuntivo, nós vamos ter a derme, que é uma camada que vai ficar abaixo da epiderme, tudo bem? O principal papel desse tecido, do tecido conjuntivo, vai ser de juntar ou unir os órgãos, outros tecidos também entre si. Nós vamos ter também o tecido muscular, que as células dele, elas têm a capacidade de se contrair. E a partir dessa contração, elas vão produzir os movimentos. O tecido muscular, se divide em 3 tipos. Tecido muscular estriado voluntário, que também é chamado de esquelético. O tecido muscular estriado cardíaco. E por último, o tecido muscular não estriado, que também é conhecido como liso. E a gente tem também o tecido nervoso, que vai transmitir as informações dos órgãos dos sentidos até o sistema nervoso, ou o contrário, do sistema nervoso até os músculos e glândulas. Tudo bem? Esse tecido ele vai ser responsável por controlar as funções do nosso organismo. E nesse tipo de tecido, a gente encontra uma célula que ela é muito conhecida e ela é muito importante pra gente, que são os neurônios. Os neurônios, eles vão conduzir os estímulos, né, que são os impulsos nervosos, tá bom? Aí, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre os sistemas do corpo humano. A gente tem o sistema tegumentar, tudo bem? Que ele é formado pela pele e pelas estruturas que derivam da pele, como os pelos, as unhas, as glândulas que podem ser sebáceas ou sudoríparas, tá? As sudoríparas, elas vão excretar o suor e as sebáceas vão excretar o sebo. A principal função desse sistema é ajudar na regulação da temperatura corporal. Por exemplo, quando a gente está suando, o nosso corpo ele está fazendo a regulação da nossa temperatura, porque o nosso corpo, para ele funcionar direitinho, as proteínas, as funções, tudo, elas precisam de uma temperatura específica para funcionar, para não ter a degradação, ou seja, vamos dizer assim, a destruição
proteínas, tá bom? Além da importância da temperatura para os nossos órgãos funcionarem de uma forma correta, tá bom? Vamos ver. A outra função desse tecido é também de proteção do nosso corpo, da eliminação de resíduos e auxiliar na produção de vitamina D. Esse tecido ele também vai receber alguns estímulos, como perceber a temperatura, a variação da temperatura, a variação da pressão, e também a partir dele que a gente vai ter o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro contato com a dor, né? Para poder identificar. A gente tem aqui o sistema esquelético, que ele é composto por todos os ossos do nosso corpo, as cartilagens associadas e também as articulações. Exemplos de cartilagem, a gente tem a cartilagem do nosso nariz, a cartilagem das nossas orelhas, a cartilagem que está entre os ossos, por exemplo, entre as vértebras da nossa coluna também tem cartilagem, que vão amortecer os impactos, né? Que essas estruturas sofrem. Tudo bem? A função ai meu Deus, do sistema esquelético vai ser de sustentação e proteção do nosso corpo. Ele também vai auxiliar nos movimentos corporais. Tudo bem? A gente tem também o sistema muscular, que ele está se referindo especificamente ao tecido muscular esquelético, né? Que ele em geral está fixado aos ossos. A partir dele vai ser possível a gente se movimentar, a gente manter a nossa postura, tudo bem? E aqui a gente tem o exemplo de 3 tipos de células. Vocês estão vendo que essas células são diferentes? Lembra que a gente falou lá no início que as células elas têm formatos diferentes, dependendo da sua função, não é verdade? Aqui é um exemplo disso. Nós temos também o sistema nervoso, que a partir que dele vai ter o encéfalo, a medula espinhal, os nervos, tudo bem? E a função desse sistema vai ser regular as atividades corporais por meio dos impulsos nervosos. Lembra que eu falei para vocês que a célula que o tipo de célula que conduz esses impulsos nervosos são os neurônios? Pois é. A gente vai ter o sistema endócrino, que a partir dele vai estar relacionado as glândulas, né? E os hormônios que vai secretar, entendeu? Que o nosso corpo vai secretar. Ele vai ser responsável tanto por produzir alguns hormônios, quanto mandar a mensagem que determinado órgão deve produzir determinado hormônio, tá bom? Aí aqui a gente tem os componentes do sistema endócrino, por exemplo, a glândula pituitária, a tireoide. Na verdade, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar da tireoide, provável. Se não ouviram, tudo bem, porque a gente vai falar, mas a gente tem também o sistema cardiovascular, que também é chamado de sistema circulatório, né? Dentro dele nós vamos ter o sangue, o coração, os vasos sanguíneos, e a principal função é distribuir o oxigênio e os nutrientes da célula. Também vai ter o transporte do dióxido de carbono, né? Que a gente... vamos falar disso mais pra frente, mas vai ter vamos dizer assim, a expulsão do dióxido de carbono. Aí a gente tem o sistema linfático e imunológico, que vai ter a linfa, os vasos linfáticos, e alguns órgãos que contêm o tecido linfático. A sua principal função vai ser devolver as proteínas e o plasma. O plasma é a porção líquida do nosso sangue, tá bom? Ao sistema cardiovascular, que é o sistema circulatório. A gente também vai ter o sistema respiratório, que vai ser composto pelos pulmões, pelas vias aéreas associadas, né, como a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, que vão se comunicar com o pulmão
exercendo a função do sistema respiratório. A sua principal função vai ser fornecer o oxigênio, né, para o nosso corpo e eliminar o dióxido de carbono. Quando a gente respira, a gente puxa, o ar que a gente respira é basicamente oxigênio. E quando a gente expira, a gente está eliminando o dióxido de carbono. Aí a gente também vai ter o sistema digestório, que vai ser composto pela boca, pelo esôfago, intestino, e vai ter outros órgãos também, né? Outros órgãos vão compor esse sistema. E ele vai ser responsável pela degradação e absorção de alimentos, né? Que vai ser utilizado pelas células como para poder as células executarem, né, as suas funções. A gente vai ter o sistema excretor, que ele também é chamado de sistema urinário, e dentro dele ele é composto pelos rins, pelos uréteres, a bexiga, na verdade, que vão armazenar e eliminar, por exemplo, a urina. Vão eliminar as excretas do nosso corpo, tá bom? A gente vai ter também o sistema reprodutor, que vai ter os órgãos que vão ser os testículos e os ovários. E esses órgãos, eles vão produzir as células reprodutivas, que são os espermatozoides e os óvulos. Também vão ter outros órgãos, por exemplo, o útero, o pênis, a uretra, tá bom? E a principal função desse sistema, né, que é o sistema genital reprodutor, que vai ter a função de reproduzir o organismo e produzir hormônios que vão regular o metabolismo, tá bom? Vamos voltar aqui para as organelas, né? Vamos voltar aqui a falar das células. Na célula, a gente vai ter o glicocálix, que ele vai ser responsável, né? Vamos dizer assim, ele vai proteger a célula das agressões físicas e químicas, né? Que ela pode sofrer do meio externo a ela, tudo bem? A gente vai ter a membrana plasmática, que é extremamente importante para fazer... A membrana plasmática, ela é conhecida como uma membrana semipermeável. Por que semipermeável? Porque ela não deixa passar todas as substâncias que são no meio exterior ou interior da célula. Ela vai fazer uma seleção. Ela também é conhecida como membrana seletiva. Ela vai selecionar o que pode ou não entrar ou sair da célula. Tudo bem? A gente, dentro da membrana plasmática, disperso no citoplasma, a gente vai encontrar o citoesqueleto. O citoesqueleto são tubos que são formados pela tubolina. E eles também ajudam a dar a forma da célula, a realizar o movimento da célula. A gente vai ter o retículo endoplasmático, como eu falei lá no início para vocês, que o retículo endoplasmático ele é dividido em liso e rugoso, tá bom? E eles vão ser como vamos dizer assim, como se fossem uns tubos que vão percorrer a célula, fazendo a circulação de substâncias que são fabricadas pela célula. Tudo bem? Aqui a gente vai ter o complexo de Golgi, que ele vai ser um conjunto de saquinhos membranosos, tá bom? Ele vai ser responsável por secretar substâncias que foram recebidas do retículo. E essas substâncias elas vão ser transportadas através do complexo de Golgi para o meio extracelular, ou seja, para fora da célula. Tudo bem? A gente vai ter aqui os lisossomos, que vão ser responsáveis pela digestão intracelular. Digestão intracelular. E essas organelas, elas estão dispersas no citoplasma. O citoplasma é o líquido que está dentro da célula, tudo bem? Aqui a gente tem um exemplo da atuação do lisossomo.
Deixa eu pegar aqui o mouse. Aqui a gente tem exemplo de uma célula, tem a membrana semipermeável, que é a membrana plasmática que eu falei para vocês. E aqui está o núcleo da célula. Ok, tem essa partícula sólida aqui. Essa partícula ela vai ser importante para alguma coisa dentro da célula. A célula vai reconhecer isso. A membrana vai entender que essa partícula é importante, tem alguma importância para a célula. E aí vai ter o citoesqueleto, vocês lembram que eu falei para vocês que dá forma à célula? Ele vai ajudar a englobar essa partícula. Aqui, ó, essa partícula ela já foi englobada, ela já está dentro da célula. Os lisossomos vão se deslocar até essa partícula e eles vão ser responsáveis por digerir, degradar essa partícula. Aqui a gente vai ter agora o núcleo, que ele vai ser responsável por proteger o material genético. Esse material genético pode ser DNA ou RNA, tudo bem? O núcleo, a gente vai dizer que o núcleo é a parte mais importante da célula. Por quê? O núcleo está protegendo o material genético. No material genético que vai ter as principais informações sobre aquela célula, tá bom? O DNA ele vai ser responsável, vamos dizer assim, o DNA é como se fosse uma receita, vamos dizer assim. E ele que vai determinar a cor dos olhos, o tamanho dos pés, tudo isso, tá bom? A partir das informações que o DNA carrega. O núcleo ele vai ser composto pela carioteca, que é uma membrana mais externa do núcleo, a retina e os nucléolos. Vocês estão vendo aqui que a carioteca é um tipo de membrana plasmática, né? Que vai fazer essa proteção do núcleo. No núcleo também tem o DNA e o RNA. Dentro do núcleo que vai ter a formação de outra organela que é chamada de ribossomo. Tudo bem? Essa célula que nós falamos agora é a célula animal, tá? Nós temos outro tipo de célula que a gente vai falar agora, que é chamada de célula animal. A diferença entre a célula animal e vegetal está nas organelas, tá bom? Por exemplo, a célula vegetal, ela vai ter parede celular que vai dar uma proteção extra para essa célula e vai ter também os plastos, tá bom? Vamos voltar aqui, que a gente vai ter os cloroplastos, que são as organelas onde vai ocorrer a fotossíntese, né? Essa organela ela é repleta de clorofila, que é o pigmento responsável, né, por dar aquela cor verde para a folha, por exemplo. Dentro da célula vegetal, a gente vai ter o vacúolo, que ele vai ser responsável por armazenar substâncias ergástricas, tá bom? Aqui a gente tem, ó, o vacúolo dentro da célula vegetal. As substâncias ergástricas, elas são substâncias de reserva ou resíduos, que são produtos do metabolismo celular, tá bom? Como exemplos de substâncias ergástricas, nós vamos ter o amido, as proteínas, os lipídios, os aminos, tá bom? O plasto, ele é um orgânulo que é uma organela, tá bom? Que vai ser originada do protoplastídeo. E os plastos, eles se diferem a partir da sua especialidade, né? De qual função eles vão ter, tá? Aqui a gente tem um exemplo dos plastos, né? Que existem. A gente tem aqui o proplasto, desculpa, que ele vai originar os outros tipos de plasto. Por exemplo, o amiloplasto, que vai sintetizar e armazenar amido, o cromoplasto, que vai ser um pigmento que vai dar a cor amarela, vermelha ou laranja
os vegetais, por exemplo. A cenoura, que é laranja. Tudo bem? A gente vai ter também aqui o cloroplasto, que vai ser aquele pigmento verde, né, que eu falei pra vocês. E na ausência de luz, a gente vai ter o leucoplasto, que vai fazer o armazenamento de substâncias de reserva. Dentre os tecidos vegetais, a gente tem dois tipos, os primários e os secundários. Os primários, eles são aqueles que são originados primeiramente, né? São originados primeiro, e eles são originados diretamente das células do embrião daquela planta. E os secundários, eles são originados de células já diferenciadas. Elas já são células que vão ter próprias especializações, tá bom? Os tecidos meristemáticos, eles são basicamente o tecido embrionário da planta adulta. E aí ele vai poder se dividir e formar novas células e produzir também outros. Aqui a gente tem os meristemas, né, primário ou apical. Aqui em cima é um exemplo de gema apical. E a gente tem também aqui a gema lateral, tá bom? Dentre os tecidos primários, a gente tem o exemplo da protoderme, procambo, meristema fundamental. E os tecidos secundários, a gente vai ter o câmbio, filogênio e o filogênio, tá? Os tecidos parenquimáticos, a gente vai ter aqui o parênquima, um tecido de preenchimento adulto, que vai se originar a partir do meristema fundamental e nele vai se concentrar a maioria das funções vegetais. Aí, dentre os tecidos de condução, a gente vai ter o floema e o xilema, tudo bem? O xilema, ele vai ser responsável por transportar água e sais minerais da raiz para todo o resto da planta. Então, o sentido do xilema é de cima para baixo, da raiz até o restante da planta, tá? E o floema, ele vai ser responsável por transportar os produtos da fotossíntese, ou seja, o sentido dele vai ser das folhas para o restante da planta. Aí, o xilema, ele é composto por fibras, parênquima e elementos traqueais, tá bom? As partes do xilema, a gente já falou, né? As fibras, células parenquimáticas e traqueides. No floema, as partes dele vão ser as fibras, as células parenquimáticas, elementos crivados, células crivadas. As células crivadas, elas vão ocorrer nas gimnospermas e nas pteridófitas, porque a gente tem 4 grupos de plantas, vamos dizer assim. Vou falar para vocês da mais simples à mais complexa, que são as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e as angiospermas, tá bom? Aí vai ter também os elementos do tubo crivado e as células